Será que ainda vale a pena fazer faculdade de nutrição esse ano? Parte 2 desse vídeo, tá? Então, tô de volta aqui, pessoal, no canal, porque a gente já fez um vídeo sobre esse tema e foram muitos comentários e eu vou tentar responder aqui os principais pra vocês, tá? E eu vi que algumas pessoas falaram assim, quero voltar pra nutrição, é o meu sonho. Eu vi que muitos de vocês acabaram deixando a nutrição de lado, porque imaginam ou pensaram que essa faculdade não ia fazer vocês prosperarem. E eu tô aqui pra falar que vale muito a pena fazer a faculdade de nutrição, que eu, inclusive, ouso falar que a nutrição, gente, ela é uma das únicas profissões que a gente tem na área da saúde, uma das poucas, vamos falar assim, que a gente consegue fazer o acompanhamento online, que a gente consegue fazer a avaliação física no paciente também, hoje de forma online, usando uma inteligência artificial, que a gente consegue também ter um gasto muito menor, porque basicamente para você atender online hoje, você vai gastar com software que você usaria também no atendimento presencial, a sua luz, a sua internet, é basicamente isso, enquanto que no consultório esse gasto vai ser maior. Por isso que eu recomendo muito para os colegas que estão começando e até mesmo para quem quer aumentar o faturamento, quer investir no acompanhamento remoto, acompanhamento online, se especializar nesse acompanhamento. A gente precisa também falar que quando a gente está atendendo de forma online, a gente precisa ter algumas ferramentas, alguns materiais para a gente conseguir fidelizar, encantar esse paciente sem ver ele presencialmente, tá? Isso é um mito também que eu vi que alguém falou ali, se eu percebia que na consulta presencial a gente tem mais resultado. Não, pelo contrário, tá? Eu até observo, assim, que os pacientes que eu atendo online, eles estão em casa, estão mais à vontade, então, na grande maioria dos casos, conseguem abrir mais ali a rotina. Algo que eu faço muito também em consulta, assim, com alguns pacientes, é me mostrarem, assim, às vezes, a geladeira, pacientes de acompanhamento nutricional, eu vou ali, eu vejo como é que tá a geladeira hoje, como é que tá o armário hoje, porque a minha ideia sempre é montar a dieta muito baseado no que o paciente já faz, fazendo alguns ajustes, assim, então é claro que vale a pena, tá? Você que tem esse sonho adormecido, assim, saiba que você tem um oceano azul aí de pacientes para atender se você já for para a faculdade assistindo aqui os meus conteúdos. Então aproveita, me segue aqui, curte esse vídeo, deixa o seu comentário, me fala, você é estudante, qual semestre você tá, você já é nutricionista, qual nicho você atua, e dessa forma eu produzo mais conteúdo para vocês. Tô aqui agora no campo de batalha, acabei de atender um paciente, agora são 19h15 e eu tô aqui gravando esse conteúdo, então eu conto muito com você para continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui. Então, gente, vamos lá. Assim, falando em relação às faculdades, tá? O que eu quero falar para vocês, assim, sendo muito sincera, escolha a faculdade que cabe no seu bolso. Se você tiver o privilégio de passar numa faculdade federal, vá para a faculdade federal para você gastar o mínimo possível e já ir juntando esse valor para poder se aperfeiçoando em relação a vendas, em relação a posicionamento, porque é isso que vai te trazer um consultório de sucesso. A faculdade é muito importante, como eu falei no vídeo anterior, é importante a gente ter o conhecimento técnico, mas o meu conselho, assim, não é você escolher a faculdade mais cara ou a faculdade que às vezes, meu Deus, tem a melhor pontuação do MEC se ela não cabe no seu bolso. Se você tem, tá sobrando aí, tudo bem. Então eu penso sempre dessa forma, assim, eu sempre tento fazer as coisas com um gasto mínimo possível para eu poder ter um retorno maior e também não me frustrar, o que eu vejo que acontece com muitos colegas, muitas alunas da minha mentoria. Para quem não sabe, eu tenho uma mentoria para nutricionistas, inclusive se você está começando na nutrição e quiser um direcionamento, me chama aqui que vai ser um prazer te ajudar. Tô servindo um chá, gente, porque tá agora muito frio, 6 graus, eu tô assim, ó, congelando, então pelo menos vou ficar segurando aqui pra ir me aquecendo, tá? Mas vocês já são de casa, então... Quero estudar nutrição esse ano, conseguiria ser uma boa empreendedora sem mostrar o rosto? A primeira pergunta que eu faço, assim, de volta pra essa seguidora aqui: por que você não quer mostrar o rosto, mulher? O que acontece? Como é que você vai gerar transformação do seu paciente sem mostrar o rosto? Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco essa questão da nossa autoimagem, assim, o porquê dessa vergonha. Eu sempre falo isso para as alunas, assim, que me procuram. A questão da vergonha, gente, nós vamos trabalhar muito ela na terapia, tá? Mas também com algumas práticas diárias, assim, para melhorar a sua autoimagem. Por que você tem tanta vergonha? Imagina só, quando você entrar na faculdade, quantas pessoas você vai poder ajudar com o seu conteúdo, você vai poder ajudar com as informações que você tem. Saiba que para nós que somos nutricionistas, tem alguns assuntos, alguns conceitos que são muito simples, assim. Pra vocês terem uma ideia, tem uma tia minha muito querida, que eu amo de paixão, que uma vez ela estava assistindo uma live minha, e ela falou assim: nossa, eu não sabia que eu tinha que comer fruta todo dia, eu não sabia que eu precisaria dessas fibras que tu falou todos os dias, eu achava que poderia ser de vez em quando.
ela começou a fazer aquilo, já começou a sentir uma melhora muito grande no intestino dela. Então vejam, assim, são coisas pequenas que a gente vai disseminando e que vai melhorando a saúde das pessoas, assim. Isso sem falar em muitas outras pessoas que eu já pude ajudar. Então, só quis plantar, assim, essa sementinha aqui na cabeça dessa seguidora, mas existe também a possibilidade de você fazer a faculdade de nutrição e não precisar mostrar o rosto. Aí você pode empreender, existem diversas formas de empreender na nutrição, assim, algo que eu sugiro para quem não quer mostrar o rosto é você estudar um pouquinho sobre mercado de infoprodutos. De repente você pode lançar um infoproduto que você não precisa aparecer para mostrar ele. Eu, por exemplo, tenho um infoproduto que eu vendo todos os dias, que é o NutriMaker, que lá dentro eu liberei todos os meus materiais de consultório, tudo que eu envio, gente. Planejamento para o paciente, como é que eu entrego o plano alimentar, como é que eu fidelizo esse paciente, guia de industrializados, guia de medidas, os materiais também que eu entrego para quando eu vou fazer a introdução alimentar, assim, é muito material. E além disso, todos os packs do Canva que eu já utilizei. E pra mim, assim, um dos ouros que tem no NutriMaker é uma aula lá de linha editorial que eu te ensino a sair do zero e a produzir conteúdo de forma estratégica, conteúdo que me ajudou a ter muitos seguidores, ter uma base, conseguir hoje ter uma vida muito confortável com a nutrição, ter uma consulta que eu cobro R$500, ter vários planos de acompanhamento que variam ali, de R$1.500 até R$3.000, e também tenho alguns premiums aí que são mais que isso. Então você pode ter um infoproduto ali que você vende ele todo dia e não necessariamente você precisa aparecer. Eu tenho uma aluna que ela faz bastante dinheiro, tá? Com a venda de alguns infoprodutos. Ela vende alguns e-books, ela foi para uma área de lipedema, então ela tem vendido esses produtos e ela tá super bem. Então é possível sim. Outra pergunta aqui em um dos vídeos que eu gravei também sobre nutrição, e a Keisha, ela me pergunta assim, ó: pensando em fazer basicamente para aplicar no meu corpo, pois tenho questões de saúde e não vejo profissionais tratarem por aí. Será que vale a pena um EAD? Está difícil ficar na mão de profissionais. Claro que vale a pena o EAD, tá? Vale a mesma resposta para as faculdades, para você escolher que cabe no seu bolso. Em relação ao EAD, é claro que eu vejo, assim, conversando com algumas alunas que vêm da faculdade EAD, tem algumas perdas, assim, que tem uns pontos negativos. Também tem vários pontos positivos, assim. A minha faculdade era uma faculdade maravilhosa, gente, super especializada em comportamento alimentar. Nós tivemos uma série de estágios, assim, que me trouxe um repertório bem grande, mas também tinham pontos negativos. Então é importante você escolher ali as suas batalhas, né? Como é que está o seu cenário atual. Mas sim, vale a pena. Só que como toda faculdade, o que eu sempre falo aqui, desde o começo, desde o dia 1, já comece a projetar como é que vai ser a sua carreira, fique próxima de nutricionistas, tenha uma mentora, tenha pessoas para te auxiliar, assim, porque isso vai tornar essa trajetória muito mais tranquila, tá? E se inscreve aqui no meu canal porque eu vou gravar uma série de vídeos para você. Essa é uma dúvida bem comum também, gente, como é que é o meu teleatendimento? Assim como a minha consulta presencial é o meu teleatendimento, a gente vai fazer a melhor consulta que a gente faz naquela forma ali online e remota. Eu particularmente amo o digital, então eu amo atender de forma online porque eu consigo atender países do mundo inteiro. Hoje eu já estou em mais de 18 países, tenho até que reformular porque eu acho que nós passamos essa semana, estamos em 19 países. Então assim, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, assim, às vezes tem uma quarta-feira, né, hoje é uma quarta-feira, eu já estive em 3 países, assim, e eu acho isso incrível, eu sou apaixonada por isso, inclusive é um dos motivos que eu recomendo que você faça nutrição, porque você consegue, assim, estar em vários lugares, a rotina muda muito, assim, então eu gosto muito. Mas, o que eu quero falar para essa seguidora aqui? Sobre o meu teleatendimento. Basicamente, durante o meu teleatendimento, eu vou fazer aquele acolhimento inicial, depois eu faço a anamnese. E aqui fica uma pergunta, vocês gostariam que eu disponibilizasse como é que é a minha anamnese? Minha anamnese é bem diferente daquela da faculdade. Se você quiser que eu mostre como é que ela funciona, comenta que eu quero. E aí eu vou entender o contexto desse paciente e já começo a montar com ele ali a primeira estratégia alimentar durante a consulta. A minha consulta hoje, ela não passa muito de 1h, 1h10, 1h20, assim, quando é a primeira consulta do paciente, mas mesmo assim, quando é uma consulta de 1 hora, tem pacientes que falam menos, né, gente, é natural. Também sempre gosto de montar materiais para esse paciente, então como eu falei no NutriMaker, que vocês têm acesso aqui na descrição, eu disponibilizo alguns materiais, então assim, são vários. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a desenvolver esses materiais, mas eu já fiz muitos deles, então, por exemplo, vou atender uma paciente que ela tem TDAH, que ela vem com problemas de reganho de peso e que ela quer usar alimentação ali, né, para melhorar essas questões. Então eu crio um material para ela sobre TDAH, eu mostro ali como é que ela pode usar. A ideia é de tornar o processo mais lúdico, para ela não receber só uma dieta engessada, assim. Então por isso que mensalmente o NutriMaker ele é atualizado. A última atualização que nós fizemos, acredito que tenha sido materiais de introdução alimentar, porque eu tenho acompanhado muitos bebês, então tô criando bastante materiais também para eles. Agora eu vou responder aqui um comentário de um seguidor que falou assim, ó: não vale a pena fazer nutrição, me arrependi, dá muito conhecimento e base científica.
o mercado tá saturado, qualquer um pode fazer a sua própria dieta com o IA. Gente, aqui a gente vai entrar num ponto que vai ser tema do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês. Será que a inteligência artificial vai substituir o nutricionista? Eu aproveito aqui para fazer essa pergunta para você e para você me responder. E a resposta vai vir no próximo vídeo. Então assim, gente, esse vídeo já tá bem longo, tá? Eu vou encerrar ele por aqui. Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi, deixa aqui, vai ser um prazer te ajudar. O meu grande objetivo de estar aqui falando mais com nutricionistas é valorizar cada vez mais a nossa profissão, trazer cada vez mais nutricionistas preparados para o mercado de trabalho, para vocês também não se assustarem quando chegarem no mercado de trabalho, que nem o seguidor ali se assustou, falou que não valia a pena fazer nutrição. Então assim, contem comigo, tá? E comenta aqui qual é o seu nicho e também qual a sua dúvida, que eu gravo um vídeo depois para você.